bem, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, obrigado por estar aqui nesse canal onde juntos estudamos a poderosa Palavra de Deus. Sou grato a Deus pelo privilégio, pela sua vida e hoje podemos estudar a nossa segunda lição do dia 9 de outubro de 2022 e o tema da nossa lição é Vem o Fim. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Ezequiel e hoje estudamos o capítulo 7. Ezequiel 7:2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Essa lição traz uma reflexão muito profunda sobre a nossa postura e responsabilidade quanto tudo aquilo que é predito pela palavra de Deus. Nesse mundo de tamanhas incertezas e de tanta relativização, aprenderemos hoje e exatamente o que diz a verdade prática da lição, que o atalaia de Deus, ele soa, ele dispara o alarme do iminente perigo e ele anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, ser cristão vai além de um frequentador de culto. É maravilhoso a sua assiduidade, a minha frequência, a rotina, mas ser cristão vai além de todas essas premissas. Ser cristão é estarmos muito atentos ao ide de Cristo, mas também lembrar que somos atalaia, devemos manter uma vida vigilante, uma vida em equilíbrio, uma vida que agrade ao Senhor nosso Deus. A leitura bíblica em classe para esta lição, Ezequiel capítulo 7, dos versículos 1 ao versículo 10. Esse texto é muito rico porque é exatamente nesse contexto onde vamos perceber como estava sendo a postura de Israel, como eles estavam absorvendo a mensagem de um juízo iminente, de um juízo que de fato ocorreria, visto que, por decisão, por escolha do povo, eles tomaram iniciativas que, de repente, se alguém tivesse a possibilidade de sugerir a hipótese de que estamos perecendo por não ter recebido nenhum aviso, essa premissa, essa conjectura cairia por terra, porque não é isso que ocorre. Tanto é verdade que o texto inicia dizendo, depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e é o texto que já lemos, que está no texto áureo da lição, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, vem o fim, e este fim vem sobre todos, sobre os quatro cantos da terra. Eu espero que você aproveite ao máximo, que você seja edificado nessa palavra e já vamos agora à introdução da nossa lição com o nosso querido pastor Diego. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor William. Amados irmãos, nós estamos na lição de número 2 do nosso material. Nós que estamos no 4º trimestre de 2022, estudando a respeito da justiça divina, assunto que está pautado com especificidade no livro do profeta Ezequiel. E eu quero convidá-lo para que possamos fazer algumas análises específicas do princípio dessa lição, desde o seu caráter introdutório ao seu primeiro assunto que dialoga sobre a profecia. Bem, introdutoriamente, o pastor Ezequiel Soares destaca que o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 se endereça ao território de Israel. E a gente vai conseguir perceber os desdobramentos desse juízo ao longo de toda a exposição proposta nos 3 tópicos a seguir. Então, eu poderia naturalmente que dar spoiler a esse respeito, mas para não ser redundante, eu convido você para que a gente analise agora com propriedade o primeiro assunto sobre a profecia. Bem, o item inicial destaca o título Introdução. Isto porque
Muito comumente, né, você pode ter essa percepção ao ler os livros proféticos do Antigo Testamento, quer o profeta maior ou um profeta menor, e levando em consideração que o fato de ser maior ou menor não era em razão do caráter, da personalidade, mas sim pela extensão, pelo volume dos livros. Portanto, seja este ou aquele, era muito comum algumas expressões quando estes recebiam uma revelação direta de Deus. A expressão, por exemplo, assim diz o Senhor Jeová, ou apenas assim diz o Senhor, era uma tônica extremamente utilizada por estes profetas, especialmente no cunho veterotestamentário. E essa marca registrada era uma das formas de ratificar que Deus, em vias de fato, era a fonte de toda a profecia. Sobretudo, esta era uma fórmula verbal da revelação que indicava ser essa mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Isto é, os profetas recebiam os oráculos de Deus e retransmitiam as mensagens ora recebidas a toda uma comunidade e agora com especificidade ao povo judeu em se tratando do profeta Ezequiel. Um outro fator relevante nesse primeiro momento a ser destacado, acredito que seja preponderante fazer essa menção, é que isto diz muito respeito à própria origem da expressão profeta, né? Navi, que quer dizer falar em lugar de outrem, é em vias de fato a representatividade que tanto Ezequiel como os outros que lhe antecederam ou que foram posteriores a ele se manifestaram. Falavam em lugar de Deus, eram porta-vozes de Deus com especificidade em contextos críticos, moral e espiritualmente. Agora, num segundo momento, o pastor Soares, ele propõe, ainda dialogando um pouquinho sobre a profecia essa que se restringe ao capítulo 7 do profeta Ezequiel, ele fala um pouquinho sobre a ideia de extensão, né? E essa extensão ela vai abarcar toda a proposta profética e os seus desdobramentos, né? E é óbvio que nós temos aqui alguns elementos a serem destacados, a começar pela própria pronúncia terra de Israel, que no Antigo Testamento aparece uma dezena de vezes, né? 17 vezes nós encontramos no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar essa expressão é utilizada. Bem, eu posso de antemão apresentar a vocês que essa ira divina, muito embora aqui dirigida, especificidade no capítulo 7 de Ezequiel, a essa terra de Israel, você percebe que desde a altura do capítulo 5, se você quiser visitá-lo, você pode ter essa percepção, fazer esse recorte, dar essa apresentação ao auditório onde você dará aula, você notará que desde a altura do capítulo 5, o profeta vem apresentando a manifestação dessa ira e de uma maneira crescente, né? Digamos que a priori ela se dirige a Jerusalém, posteriormente a Judá, atinge todo o contexto de Israel e posteriormente nós percebemos que ela tem um caráter global, de fim cósmico, aliás, né? Então, nós temos uma ascendência nesse aspecto, né? A profecia ela se limita a um território com especificidade, mas os seus desdobramentos alcançam um caráter global, uma esfera mundial. Isto pode, inclusive, ser percebido no próprio diálogo proposto pelo pastor Ezequias Soares, que no próprio verso 2 do capítulo 7, texto este que está exposto na leitura bíblica em classe, nós temos a expressão comumente lembrada pelos cristãos: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Essa expressão, naturalmente, que não é uma expressão qualquer, ela tem uma finalidade, né? E é claro que se num olhar histórico, profético, e num primeiro momento essa percepção ela se restringe com exclusividade a Jerusalém, ao povo judeu, aos hebreus de modo geral, num segundo momento, se a minha interpretação toma um viés apocalíptico, escatológico, eu posso levá-la em consideração desse fim mais abrangente para um contexto odierno, daquilo que está por vir, dos adventos que estão por acontecer, etc. e etc.
E o pastor finaliza com mais um item, com um questionamento. Se no primeiro momento, falando sobre profecia, ele apresentaram um dado de caráter introdutório e secundariamente dialogaram sobre a extensão dessa profecia, num terceiro momento ele questiona quando isso se sucederia. Eu vou até arredondar um pouquinho daquilo que eu acabei de dizer. Bem, mas a expressão dos versos 3 e verso 8 do capítulo 7 de Ezequiel citam o termo agora, né? Algo que não necessariamente explicita que aquilo aconteceria de maneira imediata, mas revela a iminência do fim, isto é, um fato que indubitavelmente aconteceria. As ações, elas estavam em andamento e aconteceriam de maneira contínua e ininterrupta. É muito provável que esses dados a qual venho destacando, num primeiro momento, eles evoquem com propriedade o contexto hebreu, por que não dizer o judeu, tendo em vista que ambas as nações, tanto do norte como do sul, a partir de suas rupturas, foram invadidas, né? Então a gente pode levar em consideração, por exemplo, dando um dado histórico, que o próprio Amós dialogar algo muito parecido lá na altura do capítulo 8, versículo 12, se eu não estou equivocado, do seu livro, né? Amós dialogara também sobre algo que viria sobre Israel há 150 anos da existência de Ezequiel, antes, né? Então nós temos ali Amós profetizando um cativeiro iminente ao povo de Israel, a saber, o Reino do Norte, que de fato em 722 foram invadidos pela Síria, quando então o rei da Síria trouxe gente de Ava, de Cuta, de Sefarvaim e constituiu casamentos mistos, e aquela miscigenação deu origem aos samaritanos, como a gente conhece muito bem a história. Se a profecia de Amós ela dá o início do seu cumprimento para aquele contexto, 150 anos antes da existência de Ezequiel, o princípio da profecia de Ezequiel com relação ao fim, e com especificidade a Jerusalém e Judá, também se dá, depois desses anos, a Jerusalém. Não obstante as levas terem iniciado possivelmente em 605, 597, é em 586 que nós temos a destruição de Jerusalém. Os templos, ou por que não dizer o templo, o palácio, a estrutura que houvera lá, as muralhas, os povos que ali existiam, os mais pobres apenas ficam, os mais idosos também na terra, enfim. Então nós temos aí uma trajetória explícita proposta pelo profeta Ezequiel, muito parecida com aquela proposta por Amós ao Reino do Norte. Eu repito e finalizo com esta expressão que é rechaçada no verso 5, verso 6, verso 7, verso 10, com relação ao fim que está por vir, o mal que está por vir, a sentença que está por se manifestar. Estas expressões, mais uma vez eu ratifico, elas estão inicialmente atreladas a uma manifestação da ira divina ao povo judeu, mas ela tem os seus desdobramentos globais que acontecem até a atualidade e estão por vir nos acontecimentos escatológicos. Chegamos então ao segundo tópico da nossa lição e agora estudaremos sobre o fim. É bom lembrar que havia então essa predição e a necessidade de que o povo entendesse que o dia da ira, o dia da destruição era fato, aconteceria, e isso estava batendo a porta dos israelitas. Eles deveriam, de uma forma muito rápida, rever a postura, a atitude. No entanto, estamos estudando que essa rebelião contra Deus, ela vai levando o povo a um juízo. E assim, isso está cada vez mais rápido, está muito próximo. E aí, havia então aqui a certeza, a convicção de que Deus castigaria, porque estava sendo anunciado, estava sendo avisado, e o povo escolhia então um caminho da desobediência, da rebelião contra Deus. É por isso que o nosso comentarista indica que o sentido do fim aqui, vale lembrar que a palavra fim é do hebraico ketis, que significa destruição, ruína, significa morte, condenação. E
também temos aqui no texto a expressão o fim, que aqui também é do hebraico, mas agora raquetes, é essa a expressão. Esse é um contexto de julgamento, e esse julgamento não configura nenhum julgamento fraudulento, né? No sentido de que, olha, vocês estarão sendo julgados agora, estão sendo surpreendidos por essa cobrança. Muito pelo contrário. O ofício do profeta, a ação do atalaia, foi exatamente evitar, foi exatamente trabalhar para que ninguém alegasse negligência ou desconhecimento daquilo que o Senhor estava requerendo. É por essa razão, então, que durante, ou pelo menos 5 vezes, nos versículos 2, 3 e versículo 6, nós temos um discurso com um caráter mais poético e o objetivo é impactar. O objetivo não é meramente trazer um susto, mas sabe aquela palavra de impacto, aquela palavra de confrontação? Seria esse o termo, de confrontar, dizer ao povo, chega, basta. Não é essa a postura, não é essa a recomendação do Senhor. E aí, nesses leitores originais, eles deveriam ser alcançados, pelo menos, por essa mensagem mais incisiva. A literatura poética, no contexto bíblico, ela se sobressai não apenas pela sua riqueza de detalhes, pela sua beleza, pelo estilo que é característico, mas também pela facilidade do povo em memorizar essa mensagem. Então é claro o texto, o fim vem, vem o fim, vai acontecer, a ruína é iminente, a destruição vem. Destruição de quem? Daqueles que optaram pelo caminho da desobediência, daqueles que optaram pela rebelião. É interessante lembrar também que nós temos em muitas ocasiões essas expressões, e toda vez que nós temos no texto bíblico essas expressões ou afirmações que são por reiteradas vezes apresentadas ao povo, a intenção é de uma reafirmação. Então vamos lá, o item 2, a repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim, eis que vem o fim. Em outro momento está escrito, vem o fim vem. Isso é para, de uma forma muito peculiar, despertar a atenção do leitor de que não se trata de algo leviano. É responsável observar que havia então uma cobrança. E aqui a intenção de Ezequiel, como esse denunciador do pecado, como esse atalaia, é causar. Para muita gente, nós vamos olhar para esse aspecto e pensar assim, essa mensagem é muito pesada, né? Essa mensagem é muito direta, mas era em detrimento da situação que o povo vivia. Então, possa ser que alguém julgue que a intenção seja causar um pânico, né, nesse destinatário original, nas pessoas, nos israelitas que estavam distantes desse caminho da verdade, e os profetas durante séculos, eles vinham clamando ou chamando o povo, porque esse povo conhecia a lei de Moisés. Este povo sabia quais eram os preceitos do Senhor. Então ele trata de uma forma diferente, porque para muitos deles eram recorrentes. Eles então estavam praticando aquilo que sabiam que era reprovado pela palavra do Senhor. É por isso que eles eram conclamados ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que, já que vocês não ouviram, já que vocês escolheram seguir a própria vontade, segue-se agora o juízo. Então, parece muito com os dias em que estamos atravessando. Muita gente tem por opção seguir desde as suas convicções, outros optam pelas suas ideologias, outros encontram possíveis desculpas para não ter um ávido compromisso com a palavra de Deus. Então, nós aproveitamos esse espaço para dizer a você
que caso Deus te dê a oportunidade de encontrar com alguma pessoa que tenha esse tipo de pensamento, é o momento de nos portarmos como atalaia e dizer que sim, o fim está próximo. Estamos contemplando os sinais da vinda de Jesus. Mas acima de tudo, a começar por nós, como sempre digo, é fundamental olharmos para a nossa vida espiritual e perceber ou analisar o quanto estamos fazendo para agradar a Deus e servi-lo com qualidade. Bom, nesse contexto, acontece também a repetição da sentença. Há quem diga que o Evangelho, por algumas ocasiões, ele é muito pesado, que o Evangelho, em muitas ocasiões, ele prega de uma forma muito radical. Mas esse é um comportamento geralmente característico daqueles que ainda não compreenderam a essência do Evangelho, que é o amor. E aí você pode me perguntar como é entender, compreender o amor em um anúncio iminente de um juízo? Sim, é o amor, porque a intenção do nosso Deus sempre é alertar para que não soframos as terríveis consequências dos nossos próprios atos. É bíblico. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, ser atalaia é entender que temos o dever de servir a Deus com qualidade, é manter uma vida sempre em vigilância, com muito cuidado e buscando agradar a Deus. Veja, a repetição da sentença nos versículos 4, versículo 9, ocorre porque o entendimento onde naturalmente ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo que foi anunciado de antemão, porque é compatível com a natureza divina. Quando olhamos para o histórico dos avisos, dos anúncios do Senhor, vamos perceber. Então, um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria. E aqui eu quero convidá-lo a refletir um pouco, porque às vezes temos uma concepção de idolatria e julgamos assim: eu não pratico isso, eu não adoro nada, eu não tenho nenhum apego a nenhum objeto qualquer. Mas a idolatria, na verdade, é tudo aquilo que rouba o lugar da adoração a Deus. E aí, eu quero te perguntar, nós oferecemos, de fato, todo o espaço que podemos para que o Senhor seja adorado em nossa vida? Para que o nome de Jesus seja engrandecido a partir das minhas atitudes? O objetivo dessa sentença para o povo de Israel era erradicar, exterminar a idolatria. Era a ideia de que o povo deveria se voltar para engrandecer somente o nome do nosso Deus. E foi exatamente esse problema da idolatria, da não adoração a Deus, que o povo acaba entrando em um declínio muito grande, chegando a cometer terríveis abominações, como lemos dos versículos 3 ao versículo 9. E é por isso que, por causa dessa consciência prejudicada, dessa mente cauterizada, que o povo de Israel, a casa de Israel, diz a Bíblia, recusou esse remédio pelo arrependimento. Olha que coisa triste, mas que nos leva a refletir muito. O cenário parece ser bem semelhante ao que vivenciamos hoje. As pessoas não querem o arrependimento. Muitas das pessoas não querem se voltar para Cristo, não querem o caminho da humildade, não querem o caminho da renúncia, das práticas que elas estão imersas, que elas estão cativas, oprimidas pelo adversário, e julgam estar tudo bem. E nesse contexto elas encontram desculpas, mas é triste, é lamentável. Se procederem assim continuamente, esse juízo também está próximo, porque o fim está próximo, o fim vem. Então observe que todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais, mas prestaremos contas a Deus por todos os nossos atos. Então é sério. O Evangelho é o Evangelho da alegria,
da paz, da vida abundante, mas é um evangelho que requer também um compromisso com essa verdade, um compromisso com esta palavra. É por isso o tema do trimestre, a justiça divina. Deus é justo, Deus é justo. Ele conhece todas as nossas obras, Ele conhece as intenções do nosso coração. Então, leve isso como lição para a tua vida, para a tua consciência cristã, para a tua vida espiritual saudável, produtiva, de resultados. Deus é justo. Vamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Vamos estar sempre atentos à voz de Deus. Sempre temos algo a melhorar. Sempre olharmos para a Bíblia, nos lembrarmos da cruz, do sacrifício de Cristo por nós e entender, Ele sofreu, investiu um alto preço pela minha e pela sua vida. Então, não vou rejeitar a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e muita cautela, porque o fim vem, está próximo. Muito bem, queridos, nós voltamos aqui para dialogar com vocês o último tópico da presente lição. Nós estamos falando sobre o fim que vem, ou vem o fim, né? Texto 2 do nosso material, uma proposta sobre a justiça divina, dialogada pelo pastor Ezequias Soares. E agora, a essa altura, a gente dialoga sobre o inimigo. Né? E aqui, eu diria que, num primeiro momento, né, diante dos tópicos, ou por que não dizer dos pontos, dos apontamentos propostos no nosso material, os primeiros são apontamentos metafóricos, né, figurados, que se faz necessário ser apresentados e é claro que precisam ser interpretados, naturalmente, que com fundamentos bíblicos e extrabíblicos a gente consegue fazer uma análise razoável. No primeiro momento, a expressão que se destaca é a expressão do verso 10, já floresceu a vara. Ezequiel, a essa altura, faz uma analogia botânica e o próprio pastor Ezequias, ele aponta que essa analogia, ela se perdera, seu real sentido foi se perdendo ao longo do tempo. Né? Contudo, o que essas palavras significam? Essa expressão, essa indagação está explícita no nosso próprio material e eu posso recortá-la aqui com vocês de imediato. A mais aceitável, dentre outras interpretações, como uma delas associando essa vara florescida à própria vara de Arão, que na realidade não faz quaisquer sentidos, haja vista que essa expressão ela não se restringe única e exclusivamente a essa mensagem de Ezequiel, mas ela acaba aparecendo em outros contextos também. É muito mais possível que isto esteja vinculado à figura do rei Nabucodonosor. Né? E o item de número 3, do tópico 3, vai dialogar um pouquinho mais especificamente sobre essa figura, sem muitos dados históricos a seu respeito, mas é possível que lá, então, a gente destaque com propriedade quem o era. A esse momento, a gente pode associar, então, com muito mais fundamentação histórica, teórica e teológica, que essa vara signifique a figura de Nabucodonosor. E as razões são muito possíveis. Aliás, elas estão muito parelhas com aquilo que, como disse no tópico primeiro, se sucedera no Reino do Norte. Haja vista que assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, da mesma forma Yahvé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém e Judá. Bem, essa vara agora se refere hipotética e historicamente a figura de Nabucodonosor já havia florescido. Isto porque seu pai, Nabopolassar, que fora rei na Babilônia, que por sinal construíra e conseguira o apogeu da mesma desde 612, antes que seu filho assumisse, diga-se de passagem, de fato já havia florescido. Aliás, os elementos proféticos com relação a um eventual e iminente cativeiro já haviam sendo proclamados anos antes disso se suceder. Por exemplo, o próprio profeta messiânico conversa com o povo hebreu alguma coisa nesse sentido. O profeta Jeremias, que profetizara há 30 anos antes da vinda de Ezequiel enquanto profeta às margens do rio Quebar e que ficara no período do cativeiro caldeu junto com os mais pobres e mais velhos no território de Jerusalém, também já vinha alertando por diversas vezes
que infelizmente haveria um cativeiro, o povo seria levado, inclusive deram uma data, que isso duraria possivelmente 7 décadas. Enfim, esse de fato Nabucodonosor seria agora utilizado incrivelmente por Deus para assolar os judeus, para que enfim eles pudessem perceber os erros que haviam cometido e que vinham cometendo e então se arrependerem dos seus pecados. Percebam vocês que sobre tudo, né, para além de tudo isso, nós temos ainda o item 2, que fala sobre o reverdeceu a soberba, e aí nós ainda nos mantemos no verso 10 da proposta do capítulo 7 do profeta Ezequiel, e também essa metáfora está vinculada muito possivelmente à figura de Nabucodonosor. E as razões também estão explanadas no nosso material, inclusive com algumas exposições bíblicas, né? A gente pode até fazer menção a algumas delas. O que seria esse reverdecer, né? Essa soberba? Nabucodonosor, não obstante receber agora o reinado caldeu e ocupar o posto de liderança maior em todo o contexto mundial da época, haja vista que elas tornaram o grande império de então, e isso durar alguns anos, até serem vencidos pelos medos e pelos persas. Nabucodonosor, não obstante ser uma vara florescida e usada, abre aspas, pelo próprio Deus, ele passou dos limites, ele ultrapassou combinados, digamos assim, né? Haja vista que, se você ler 2 Reis, capítulo 25, verso 7, 2 Crônicas, capítulo 36, verso 17, Jeremias, capítulo 52, versos 10 e 11, você vai se deparar com fatos dos quais Nabucodonosor ultrapassa e extrapola limites. Nestes textos, você vai se deparar com a morte de Zedequias à vista dos seus próprios filhos, né? Então nós temos ali um fator do qual não havia sido acordado, né? A crueldade, a malignidade, né? A insanidade por parte de Nabucodonosor, ela ultrapassou limites dos quais não haviam sido acordados com o próprio Deus. O fato de levar o povo judeu cativo, isso já havia sido inclusive profetizado. O fato de que eles seriam subjugados pelo povo babilônico, isso também já estava muito claro. Agora, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, essa postura e conduta por parte desse rei ultrapassaram todos os limites, e Deus mandou o rei proceder de uma maneira diferente, não como essa, e é justamente por isso que o furor de Yahvé agora se acende contra a Babilônia, e estes, no seu devido tempo, foram vencidos, como já dito, pelos medos e pelos persas. O pastor Ezequias Soares, ele finaliza o item 2 do tópico 3 dizendo o seguinte: às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade, ou seja, é nesse contexto que cada um dará conta dos seus atos. Inclusive o sujeito a quem nos referimos, sujeito este que também, além do item 1, 2 do tópico 3, é o X da questão do item 3, que fala exatamente sobre ele, da sua origem acádica, da definição etimológica do seu próprio nome, que significa protegeu minha herança, do seu pai Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, e de seu próprio reinado, que durara aí quase 5 décadas, 43 anos. Sobretudo, para finalizar a minha exposição de cunho mais histórico, nós temos aí um destaque sobre a Babilônia com mais especificidade, né? E é possível que nesse contexto a gente consiga entender desde a origem dos caldeus, da Babilônia propriamente dita, né? Uma vez que, se você voltar na história, os capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis vão mostrar a sua origem possivelmente, né? Desde a figura de Nimrod, neto de Noé, a construção da Torre de Babel, a localização geográfica dos caldeus, né? Embora caldeus e babilônicos eram povos distintos, até que os caldeus, de tanto se utilizar daquele espaço, daquele povo, acabou tomando posse do território, e agora a gente condiciona caldeus e babilônios como povos semelhantes ou o mesmo povo. É justamente nessas origens, desde Nimrod, neto de Noé, Torre de Babel, desde a figura de Hammurabi e todo o seu código, e a gente está falando do século 17, enfim, toda essa história de Babilônia é muito antiga e se restringe até o ano de 539 a.C., quando eles então, mais uma vez digo, é vencida pelos medos e pelos persas.
a localização ela era muito propícia na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. O pastor Ezequias Soares diz que caldeus e babilônios no princípio eram povos distintos, e Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império, haja vista que isso ao longo da história se sucederam. Eu só quero finalizar com uma exposição de esperança, que acaba coincidindo com esse juízo caldeu, acaba coincidindo a esperança do povo judeu. O Salmo 126 acho que explicita isso, quando o povo estava no cativeiro, estavam como os que sonham na expectativa de retornarem a Sião. A nossa boca se encheu de riso, a língua de cânticos, e se dizia entre as nações estas, abra-se um parêntese, que apontavam para o povo hebreu, judeu especificamente, quando foram levados cativos. Tá? Olha, cadê a beleza de Jerusalém, aquela que era esplêndida, com belo templo, palácios, muralhas. Agora estes que olhavam para ela, retornando para sua pátria, diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Personifica-se o texto e dá-se a impressão coletiva de que aqueles que retornavam diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquele que leva, diz um dos versos do Salmo 126, a preciosa semente, andando e chorando, possivelmente essa fora a labuta deles quando iam para a terra caldeia, gemendo, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes, seus molhos. Passara-se o tempo da plantação e um tempo muito difícil, uma geração se estabelecer em uma terra distinta, longínqua, mas chegar o tempo de retornar para sua pátria, reconstruir o templo, as muralhas, enfim, sobre a liderança de Zorobabel, a gestão do profeta Ageu, a reconstrução moral por Esdras, a reconstrução dos muros por Neemias. Todo esse histórico está explicitado na Bíblia Sagrada. Eu recomendo que você que não leu, leia, que você que já leu, remonte a história, compartilhe com seus alunos, porque a glória da segunda casa, profetizou o próprio Ageu no capítulo 2 do seu escrito, seria maior do que a da primeira. Não no sentido da construção de um templo mais magnífico que o de Salomão, porque não foi isso que aconteceu, mas no sentido do que estaria por vir, do plano de Deus, do próprio Messias, enfim, de todo o projeto estabelecido antes da fundação do mundo. Muito bem, meus irmãos, vamos agora à conclusão da nossa lição. Que conhecimento rico, que oportunidade que estamos tendo de discutir sobre essa verdade inquestionável, onde temos a convicção de que a palavra de Deus, ela é verdadeira, é fato, é bíblico. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, a palavra do nosso Deus, do nosso Pai, a palavra não passa, ela não perde validade, ela é essencial e muito interessante que tudo que você ouviu aqui, que eu e você possamos colocar em prática. Já parou para pensar que às vezes temos a sensação de que, mediante a quantidade de mensageiros, de atalaias, de anunciadores de boas novas que existem à disposição do povo, é comum, não é? Observarmos que as pessoas continuam um tanto que despreocupadas com isso. As pessoas, muitas delas querem servir e ter a Cristo somente como alguém que possa lhe proporcionar algum tipo de benefício. Querem a Cristo como alguém que possa atender às suas demandas, mas nós, salvos em Cristo Jesus, estamos aprendendo que somos peregrinos, somos forasteiros nessa terra e por isso temos uma necessidade urgente de manter uma vida preparada, ou seja, todo dia buscando em Deus melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa comunhão, estreitar os nossos laços. Essa lição, então, tratou desse aspecto porque, ao longo da história, todos os julgamentos divinos, eles apontam para também algo que é inquestionável. É a verdade de que o pecado jamais ficará impune. Esta geração, essa sociedade, melhor dizendo, é uma sociedade que torna tudo muito relativo. Já ouviu isso? É relativo. O que é bom para mim pode não ser para você e tudo bem, precisamos conviver. Em certo aspecto, de uma maneira bem razoável, até que sim.
Mas em relação ao cristianismo, ao evangelho puro e santo, quando olhamos para o resultado do processo salvífico, onde Cristo se entregou por nós lá no madeiro, o sangue de Jesus purificou o nosso pecado, ora, é demasiadamente, pelo menos injusto da nossa parte, deixar de reconhecer o valor da salvação e relativizar o pecado. Então, na verdade, o pecado, ele sempre foi pecado e continua sendo pecado, para que você entenda que tudo aquilo que o homem faz, mediante o seu conhecimento de que isto é algo contrário à verdade da palavra de Deus, se ele não se arrepender, se essa pessoa não buscar um arrependimento, ela será julgada. Então, o pecado jamais ficará impune. E a única forma de romper com isso é o arrependimento. Então, é bíblico. É bom que não erre, mas se errarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele julga a nossa causa. Foi por isso, Israel não tinha desculpa. Israel não pôde oferecer, por mais que houvesse a tentativa, mas não tinha como argumentar em relação a justificar que não foi avisado. É o que nós vivemos nesse tempo. Muitas pessoas achando que está tudo bem, achando que não precisam desenvolver um relacionamento estreito, profícuo, verdadeiro com Cristo. Israel, então, não podia alegar ignorância pelo fato do povo ter à disposição daquilo que foi predito por Moisés, dos antigos profetas, dos conselhos dos sacerdotes. É nesse cenário que surge Ezequiel, fazendo um apelo, conclamando o povo ao arrependimento, denunciando de fato aquilo que a Bíblia reprova e que eu e você tenhamos também essa consciência cristã, que possamos entender que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela está à nossa disposição. Todos os dias Deus nos alerta, todos os dias Deus levanta alguém para nos orientar nesse caminho. E a nossa oração é que você seja abençoado por Deus, que você seja alcançado por essa graça tão maravilhosa que é a presença de Jesus na nossa vida. Pense nisso, viva uma vida digna diante do Senhor, porque o fim vem. Não há quem diga que possa escapar desse julgamento, sendo que ela chegou a conhecer o Evangelho, conheceu a verdade, conheceu a palavra de Deus e decidiu por opção. Decidiu por uma escolha muito pessoal. Admitiu que não seria um caminho atrativo, interessante. Ela pode até fazer isso. Essa pessoa pode até escolher. Mas é lamentável, porque se ela não se arrepender, ela que conhece. E é bom lembrar, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Até o momento que eu não sei, que eu não conheço, Deus não leva isso em conta. Mas a partir do momento que eu conheço a verdade e escolho desviar-me, serei então passível de julgamento. Então Jesus está às portas. Não perca tempo. Viva uma vida feliz com Cristo no Evangelho da graça, o Evangelho do amor, da paz que excede todo entendimento. Vamos orar juntos? Querido Deus, eterno, glorioso e grandioso Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos em te servir, pela alegria que temos em sermos chamados filhos de Deus. E compreendemos que, como Pai, o Senhor nos orienta, nos corrige, nos prepara, porque o fim vem e está próximo. Guarda, Senhor, as nossas vidas, para que neste mundo tão corrompido possamos continuar dependendo de Ti a todo instante. Que possamos romper com tudo aquilo que o adversário oferece para diminuir o nosso desejo de buscar a Tua face, de nos alimentar da Tua palavra, de meditar nas coisas sagradas e que possamos, Senhor, ter uma vida consagrada a Ti. E para isso necessitamos incondicionalmente da Tua ajuda, do Teu favor. Tenha misericórdia de nós e que possamos todos os dias estar preparados para o dia glorioso do Senhor. Alcance aqueles
que se encontram fracassados, desanimados, muitas vezes frustrados por algum incidente, por alguma situação que ocorreu ou que até mesmo alguém provocou. Nós oramos nesta oportunidade e lhe pedimos, alcance esse coração com a tua paz, com a alegria do céu, renovando as forças, dando graça para prosseguir e que todos juntos possamos continuar essa jornada, nos preparando para o dia glorioso da sua vinda. Essas bênçãos nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.